magnetismo. Estamos chegando aqui já. Campo magnético. Tá? O movimento dos elétrons das moléculas de magnetita, que a fórmula química é Fe3O4, alinhadas formam o campo magnético do ímã. Você tem um ímã ali, legal, como ele funciona? Você tem o quê? Elétrons se movendo na molécula. Se eu quebrar esse ímã em dois, cada lado, onde era norte, continua norte, o outro lado vai ficar o sul. Onde era sul, continua sul, o outro lado fica o norte. Ele pode grudar aqui de volta. Caso o seu ímã tenha o norte aqui em cima e o sul aqui embaixo, uma pastilha, ou mais comprida assim, e ele quebrar, esse lado vai ser norte e norte, esse sul e sul. Aí ele vai ter repulsão, que é o que acontece com aqueles ímãs de alto-falante, que quando quebra não quer juntar de novo no lugar dele. É por causa do formato que ele é feito, tá? E que nós vamos falar dessas linhas de campo? Essas linhas de campo, conforme nós já falamos das linhas de campo elétrico, vai ser a mesma coisa, mesma regra, tá? Como você pode visualizar essas linhas de campo legal aqui? Coloca um ímã, põe uma folha de papel em cima e solta ali malha de aço, aquele pozinho de ferro que tem lá em serralheria, que você pode pedir de graça lá para os caras, e você joga em cima, vai ficar esse formato bonitinho aqui. Tá? Você também pode pegar essa limalha de ferro, colocar num potinho transparente pequeno e ficar colocando um ímã ali, né? Porque assim não vai grudar tanto no ímã, não vai fazer muita bagunça, dá para você brincar bastante com isso. Então vamos lá. As linhas de campo elétrico saem das cargas positivas e entram nas negativas, enquanto as de campo magnético são fechadas em si mesmas e em torno do movimento de uma partícula portadora de carga elétrica. Então as linhas de campo aqui, ó, fechada em si mesma, não tem monopolo magnético, tá? Mais fácil achar a fonte da juventude do que você achar o monopólio magnético, tá? O que mais nós temos? As linhas de campo nunca se cruzam, conforme nós falamos antes. Quanto mais intenso é o número de linhas, mais forte é o campo nesse local. Então aqui, ó, tem essa mesma área aqui, ó, vai ter muito mais linha de campo do que nessa outra. Ó, aqui vai ter mais intensidade do que aqui, tá? O vetor de campo é sempre tangente à linha em qualquer ponto considerado. Aqui, ó, sempre tangente à linha. Sempre na curva aqui. Se for uma reta para cá, tá desse jeito. Ó, põe a reta para cá, tá? E esse campo magnético, tá? Eu sei que é o quê? É movimento de campo elétrico. Então, pode acontecer lá do ímã natural ou de um ímã artificial, que eu vou ter o quê? Um fio com corrente elétrica. Então, o solenoide ali, né, uma bobina, que tem um monte enrolado para aumentar a eficiência, faz isso, tá? Ou seja, um eletroímã. Mas se a gente observar, o fio produz isso, tá? É um único fio. Isso aqui é somatório de todos eles juntos, que a fórmula fica isso aqui, tá? Como se chega nessas fórmulas? Quando você estiver dentro da faculdade, do curso de Física ou de Engenharia, você vai ter uma matéria chamada Física 3 ou Física C, que lá você vai conhecer uma lei chamada de Biot-Savart. E ela é chata, tá? Mas permite você chegar nisso aqui e calcular essas coisas lá, tá? Mas não, esse sofrimento não pertence às pobres almas do colegial, é só para as pobres almas da universidade. Tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa pesada. O que nós temos aqui? Temos o fio passando a corrente, ele vai gerar o campo desse jeito. Olha que bonitinho aqui, todo o campo assim. Como que eu vou lembrar qual que é o sentido disso? Regra da mão direita. Olha aqui, você pega essa mão direita, segura aqui o fio, o sentido dos dedos vai ser o sentido das linhas de campo. Pronto, acabou, isso aí. Mas se eu quiser usar um espira, você usa aqui a mão direita. E aqui pode inverter, você pode seguir o dedo aqui, né, o dedão aqui, e entrar nela entrando e saindo, dá a mesma coisa, isso aqui que é o principal, a ideia é essa. Mas se você trocar, também funciona perfeito. A mão direita é muito boa para isso. Então você coloca ali, você pode colocar o sentido o sentido da corrente, e aqui você vai ter o campo magnético, aqui o sentido B, tá? Aqui, o norte é para onde vem aqui, tá? Então as linhas de campo estão aqui, ó, o B sempre vindo de onde é o norte, e para onde ele está indo é o sul, tá? Então aqui, ó, o valor do campo B, onde que é o norte e aqui é o sul. É o mesmo efeito que faz aqui por causa do fio, né? É a mesma coisa. E você pode estar usando aqui, ó, a distância, que você vai aumentando a distância, vai diminuindo o campo magnético. E não é o inverso do quadrado, tá? É desse jeito que diminui. O que mais que a gente pode falar disso aqui? O raio, quanto maior o raio, menor o campo da espira.
E o solenoide tem umas coisas diferentes. Ó, o comprimento dele aqui, quanto mais apertadinho ele for, mais curto ele for, mais intenso é o campo magnético. Quanto mais espiras ele tiver, mais intenso ele também, que ele vai estar somando de cada uma delas. O campo dentro dele é basicamente uniforme. Pelo menos longe das bordas aqui, dá para você ter um campo magnético mais uniforme ali dentro. Tá? Como que você faz para produzir um ímã natural ali? Você pode pegar um minério na natureza, ou você pode pegar essa mesma substância, derreter, deixar do formato que você quer, tá? Esquenta ela, tá? Para as orientações dos átomos ficassem bem solta, e você coloca dentro de um campo magnético bem forte, e depois deixa dar uma esfriada. E o que vai acontecer? Você vai ter alinhado aquilo ali. É só produzir imã desse jeito. Tá? Coloca lá, dá uma carga magnética muito forte nele, uma corrente ali em volta, e ele consegue fazer o alinhamento. Se você esquentar esse material ímã, ele vai perder o alinhamento, ele vai perder esse campo magnético. Então tem um monte de moléculas ali orientadas bonitinhas, aí você perde o alinhamento dela com a vibração causada pela temperatura. Tá? Então isso aqui é a parte do campo magnético, né? Lembrando, ó, quando eu vou desenhar isso no papel, é importante eu saber o seguinte, ó, o pontinho é saindo do papel e a bola com o xizinho dentro é entrando no papel. Lembra de uma seta, a seta vindo na sua direção, a ponta da flecha. A seta indo embora, as penas aqui, né, o X aqui, o desenho dos X-Men aqui, tá? Isso você vai usar bastante aqui na força magnética também, tá? Porque não dá para ficar desenhando em perspectiva aqui, trava demais, tem que usar desenho técnico. Você tem um campo magnético B aqui, a carga se movendo para cá, e você vai ter a força magnética. Você vai usar quem? A regra da mão esquerda, vamos chegar nela. O valor dessa força depende da carga, da velocidade e do campo magnético. E esse ângulo entre a velocidade e as linhas de campo. Se o ângulo for zero, seno de zero vai dar zero. Tá? Então se tiver rente aqui não dá certo. Seno de 90 vai dar 1. Então se ele estiver exatamente aqui no perpendicular às linhas de campo, você vai ter a maior força possível para essa carga elétrica. E se a carga for negativa, você inverte o sentido da força. Tá? A gente vai ver isso ali. Se eu tiver dois fios passando corrente, vai acontecer isso aqui também. Tá? Então, aí que é uma coisa interessante. Porque o mesmo fio, ele produz campo magnético. E você tem um elétron passando ali em volta. Tá? E essa relação você vai ter aqui, ó. As duas correntes no mesmo sentido e vai gerar uma atração. Olha só, o elétron repele o outro elétron. Tem repulsão de elétron, carga igual se repele. Mas o campo magnético, nesse caso, vai atrair o outro elétron. E até pode acontecer dessa atração ser maior que a repulsão deles. Tá? Então os elétrons eles se repelem pela carga elétrica, mas dependendo da situação, um provoca um campo magnético que vai atrair o outro elétron. Tá? Aí pode ser maior, menor, depende da corrente e tem que fazer a conta para descobrir essa proporção ali. Tá? Se tiver sentido contrário essa corrente, os fios, os elétrons ali vão repelir o outro, né? E você vai ter, ou seja, o campo magnético gerado por uma corrente vai repelir os elétrons da outra corrente e a força vai ser de repulsão e a fórmula desse bichinho feio aqui, tá? Permissividade magnética, corrente. E olha só, permissividade magnética do vácuo é 4π10⁻⁷. Essa unidade aqui para bater certo ali os valores. Você tem que decorar esse valor? Não, mas se acostuma porque ele cai e aparece direto. E tem essa relação aqui, o James Clerk Maxwell, ele percebeu que existia essa relação e dava o valor da velocidade da luz. Tá? Assim, ele foi através dessa equação que ele provou que a luz é uma onda eletromagnética e conseguiu um valor da velocidade da luz mais preciso do que o que tinham calculado antes. Usando o eclipse de luz de Júpiter lá, o pessoal tinha calculado a velocidade da luz, tá? E o Maxwell conseguiu valores muito mais precisos e fáceis se obter no laboratório ali, só trabalhando com isso. Então, vamos aqui para a regra da mão esquerda. Se a carga for negativa, o sentido da força se altera. Então, se a carga for negativa, você inverte o dedão aqui. Tá? Não vai dar para mim mostrar aqui, mas você vai lá. Imagina aquele positivo, aquele joinha, tá? Para onde a força, aquela força, né? Aponta o campo, para onde está apontando o campo B, esse cara aqui. Para onde a carga vai? Para onde você está mandando a carga? É aquele dedo do meio ali, usado para gestos obscenos, é para lá que você vai mandar a carga. Então, isso aqui, essa coisa feia,
Essa grosseria imprópria para o ouvido de donzelas vai te ajudar a lembrar disso aqui, tá? E o θ é o ângulo entre esses dois eixos aqui, né? Ó, o θ aqui, ó, entre a velocidade e o campo magnético, tá? A força é sempre perpendicular, é duto plano, tá? E o seguinte, a carga ou a corrente elétrica, eu posso usar qualquer um dos dois para esse cara aqui, aqui também pode usar qualquer um dos dois, não tem problema não, tá? E eu vou usar a forma desse jeito, força aqui é VB aqui, né, que nós já tínhamos antes, e a mesma coisa aqui. Eu acabei colocando isso duas vezes, não tem problema não. Indução eletromagnética. Estamos chegando aqui na parte final, né? Nós, no desenvolvimento aqui do formulário, pelo menos final desse slide. Tem, depois de magnetismo, temos Moderna 1 e Moderna 2. Aí acabam as gravações. Eu não vou gravar de matemática, não. Tá? Apesar que no formulário você encontra todas as fórmulas de matemática do colegial só em 2 slides como esse aqui. Tá? A matemática coube nisso. Tá? Física precisou desse monte. Tem análise dimensional também, se eu não me engano, que tem um outro slide para ela também, mas é coisa mais técnica que serve, então é melhor você só olhar no formulário em PDF. Então vamos lá, indução eletromagnética. Tá? Quando você tem um monte de campo elétrico, campo magnético, chegando numa área, tá? Você vai pegar aqui, ó, o ângulo normal aqui da reta, aqui, saindo da área, né? Essa reta normal, como você tiver aqui, porque depende da inclinação. Eu vou usar esse cosseno de θ, tá? Então o fluxo é campo magnético vezes a área. E esse cosseno de θ é o componente da área que está sendo útil para passar campo magnético por ele. Então isso aqui eu uso desse jeito. Esse é o fluxo magnético. E eu vou descobrir a força eletromotriz desse jeito, tá? Que é menos o fluxo magnético pelo tempo. Por que eu escrevi FEM aqui? Porque poderia estar aparecendo, né? É muito comum você usar o campo elétrico quando você usa com esse cara aqui junto. Principalmente vai desenhar onda eletromagnética. Então, para não confundir se é campo elétrico, se é força eletromotriz, né? Então, vamos colocar o FEM aqui para força eletromotriz, que é mais fácil, diminui a confusão aqui nesse setor. Tá? Mas é o mesmo do gerador, tá? É assim que você tira um dínamo sendo usado como gerador. E isso pode acontecer desse jeito. Você tem um ímã se aproximando aqui, ele vai induzir uma corrente, o campo magnético oscilando ao longo do tempo, ele vai induzir uma corrente elétrica aqui, tal que o campo magnético que ela produz, ela atrapalha o movimento. E isso é a lei de Lenz. O campo magnético induzindo a bobina se opõe ao movimento do ímã que o gerou, transformando energia cinética do ímã em energia elétrica na bobina. Então, aqui a bobina, tá, um enrolamento de fio aqui, né? E o ímã fazendo isso. Tem 4 casos possíveis. O ímã se aproximando com o norte desse lado, ou se afastando, ou ele se aproximando com o sul desse lado aqui, ou se afastando com o sul desse lado. Tá? Como só cabia um desenho, ficou esse aqui mesmo. E aí você vai ter que entender qual é o campo magnético que vai atrapalhar. Tá? Então, por exemplo, o ímã está se aproximando aqui, então tem que ter um campo magnético que atrapalha o movimento, tem que ter um norte aqui. Se o norte está para cá, você usa a regra da mão direita, ó, essa aqui, bem aqui, ó. Então, o B está desse lado. Aí usa a mão direita, qual que é o sentido da corrente? Mão direita. Ah, desse jeito. O ímã vai se afastar agora. Ah, tem que atrapalhar o movimento, tem que ser um sul aqui. Então vai ter um norte desse lado. O B vai estar virado para cá. Aí você usa a regra da mão direita e o corrente vai estar ao contrário. Tá? Aí se precisar, você sempre ajusta, segue esse processo. E finalmente, o último aqui, o transformador. O que acontece com a história do transformador? Dependendo do número de espiras que eu tenho aqui, né? E eu vou trabalhar a tensão de cada lado. Então, o número de espira é proporcional à tensão. Esse I, tá? É importante lembrar que tem que ser corrente alternada, mas ele acaba sendo o inverso aqui. Não usa muito. O principal é esse cara aqui, ó. Manter essa proporção linear aqui, tá? Então, quanto maior o número de espiras, maior a tensão dele. Tá? Para qualquer lado que você tem aqui. Porque você tem mais lugar para captar o campo magnético. Corrente alternada vai estar produzindo um campo magnético que, por sua vez, vai induzir no outro lado. Isso aqui é a continuação da indução eletromagnética. E esses transformadores, eles são várias plaquinhas finas com uma coisa para atrapalhar, para não passar corrente de um lado para o outro, para evitar as correntes de Foucault ou correntes de fuga, que diminuem o rendimento dele. Poderia só colocar uma bobina perto da outra, tá? O Michael Faraday, quando descobriu isso daí, foi desse jeito.
Mas quando você coloca aqui esse material de ferro, ele consegue canalizar melhor as linhas de campo e aumenta muito a eficiência do processo. E tem que ser um ferro com teor de carbono adequado, você vai chamar de ferro doce. É isso mesmo que você ouviu, ferro doce, tá? Foi o nome que os caras, por algum motivo que eu não sei nem quero saber, resolveram chamar esse ferro aqui, tá? Esse material de ferro que tem um teor de carbono, tá? Que funciona melhor para transferir as linhas de campo magnético. E essa gravação aqui também termina agora, tá? Então, tchau. Próximo é Moderna.